Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos, assim como estamos, e vamos orar ao Senhor. Querido e bom Deus, nosso Pai amado, nosso bom Deus, Deus que nos ama, que nos criou, que cuida de nós. Se faz presente, Pai, nós te rogamos, porque nós queremos cantar louvores para o Senhor. Vem para a tua casa de oração, ó Deus, e recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Fica aqui conosco, nos abraça, que o teu Santo Espírito nos envolva nesse clima de adoração e nós possamos sentir a tua presença, transformando o nosso coração, mudando a nossa mente, ó Deus, naquilo que nós precisamos mudar. Esteja conosco, Pai, te rogamos, muito agradecidos, no nome santo de Jesus. Nós temos alguns cuidados com algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, a gente tem um respeito grande pela Bíblia. A gente não fica colocando outras coisas em cima dela, não fica deixando ela ficar ali empoeirada, largada. A gente geralmente cuida. A Bíblia para nós é um livro santo. Não é como você pegar um caderno da escola ou algum outro livro qualquer que você esteja lendo. Tem um significado diferente com a palavra de Deus. Não é verdade? E as coisas santas são assim, elas são especiais para Deus e nós, que somos filhos de Deus, somos especiais para Deus. E Deus nos quer santos. E nós vamos cantar um hino que fala dessa santidade de Deus, chamado Teu Santo Nome. Vocês conhecem e todos vamos cantar juntos com alegria e louvar o nosso Deus. Ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Maravilhoso é o nome de Deus. Eu gostaria que vocês agora se levantassem, por favor. Esse é um momento que a gente deveria fazer sempre. Às vezes a gente deixa passar. Vamos desejar aquele boa noite para o nosso irmão, nosso amigo. Vamos circular um pouquinho. Boa noite, Maísa. Boa noite, Fabiano. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Vamos nos cumprimentar. Eu vou descer aqui rapidamente. Boa noite. Tudo bom, minha irmã? Boa noite, meu irmão. Boa noite. Grande Elinho, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, nossa cantora. Que maravilha. A gente promove um aperto de mão, que vira abraço, que vira sorriso, que vira carinho. E é exatamente isso. Que bênção. A Bíblia fala que é maravilhoso, não é? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E não existe união sem o abraço, sem o carinho, sem o contato. Muito bem. Olha que alegria. Eu vou falar uma coisa, podem sentar. Eu vou falar uma coisa movido de uma certeza que vem de Deus, certo? Muito provavelmente, vocês não odeiam ninguém. Não tem uma pessoa, um ser que vocês odeiem. Dos humanos, ok? Não tem. Mas com toda a certeza do meu coração, tem muitas pessoas que vocês amam. Eu não sei se a gente pode dizer que ama mais ou ama menos, isso Deus ainda vai me explicar no céu, como essa medida do amor humano, porque a medida do amor de Deus não tem medida, né? Não dá para se contar. Mas com certeza, todo ser humano ama alguém. E aquele ser humano que talvez não tenha vivido perto de uma outra pessoa para amar, ele escolheu algo para amar. Porque foi assim que Deus colocou em nós, esse desejo. E nós vamos cantar esse hino, o hino Quero Te Amar. E vamos fazer essa declaração para o nosso Deus, o Deus que nós amamos. Louve conosco. Conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim.
sentir bem perto de mim, Senhor, te entrego meu viver. Quero te conhecer, eu quero. Vamos só ouvir a igreja. Ainda pode ficar mais bonito. Tua voz. Todos juntos. Quero Me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, te entrego meu viver. do início do coro. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, sussurrando bem suave. e te sentir bem perto de mim, Senhor, te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver. Te entrego meu viver, Senhor. Querido Deus, esse é um momento, ó Pai, que nós queremos, mais uma vez, colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Cuida de nós, ó Deus, não somos capazes de fazer isso. Com certeza, se nós pararmos para cuidarmos da nossa própria vida, sem a Tua ajuda, sem a Tua inspiração, o Teu auxílio, vai ser, ó Deus, aquela palavra feia, triste. A gente vai conseguir desgraçar a nossa vida, infelizmente. E nós não queremos isso. Nós queremos que o Teu amor nos transforme, nos molde. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em cada coração nesta noite. Nós vamos ter agora o nosso momento de oração. É onde a gente pode se conectar diretamente com Deus. Onde nós vamos poder apresentar a nossa gratidão por mais um dia que Ele nos concedeu. Também onde nós vamos poder apresentar as nossas necessidades. E eu gostaria que
os irmãos aproveitassem essa oportunidade. E nós vamos nos ajoelhar, se não for muito incômodo. Para aqueles que não puderem, não tem problema. Pode ficar em pé, pode ficar sentados. E nós vamos agradecer a Deus por mais um dia e também pedir aquilo que estamos necessitando. A pessoa mais certa que devemos ir é a Deus. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade. Nós vamos ter um minuto de oração silenciosa. Você vai fazer a sua oração. Aproveite para fazer uma oração bem específica naquilo que você está precisando. E depois eu vou quebrar o silêncio aqui com oração geral. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concede de estar aqui na Tua casa. E por esse momento também, Senhor, que temos de nos conectarmos contigo, Senhor, através da oração. Sabemos que o Senhor nos ouviu, porque a Tua palavra diz que o Senhor está atento às nossas súplicas, aos nossos clamores. Portanto, ó Pai, aqui uma porção dos Seus filhos, nesse momento, com os seus corações elevados a Ti, sua mente, com certeza, ó Pai, Te agradeceram pela vida, pela saúde, por mais um dia. Mas também, ó Deus, colocar em Tuas mãos alguns pedidos. Tu sabes, ó Deus, Tu conheces cada coração aqui, cada necessidade. Portanto, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos esses pedidos. E cremos, ó Deus, que o Senhor vai nos atender conforme a Tua bondade, Tua misericórdia e no tempo que o Senhor achar que é melhor para nós. Pedimos, ó Deus, que acalente o nosso coração, nos dando paciência para esperarmos a Tua resposta, porque nós sabemos que o Senhor tem o momento certo para colocar cada pedido que foi feito aqui na vida dos Teus filhos. Pedimos, ó Deus, que abençoe o nosso pastor, ele que vai trazer a mensagem nesta noite, que a mesma venha achar guarida em nossos corações e preencher o vazio que porventura venha existir. Abençoa a Tua igreja aqui em Petrolina e em toda a terra. Que ela cresça, Pai, em espírito e em verdade. E que um dia, ó Deus, nós possamos ir irmanados em um só pensamento e morar nos céus por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, ó Deus, é a nossa súplica, em nome e pelo amor do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.
Nós adoramos a Deus através da música, nós adoramos a Deus através das nossas orações, nós adoramos a Deus através do nosso testemunho. E nós adoramos a Deus também através das nossas ofertas. E esse é o momento que nós damos a oportunidade para que possamos aqui à frente vir e depositar na salva um pouco daquilo também que nós temos, que Deus tem dado tanto. E se você se sentir à vontade, se você for tocado no seu coração, ao nós cantarmos o hino entrega, que você possa também depositar com amor aqui à frente aquilo que pertence também um pouco a Deus. Vamos louvar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Louve ao Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Quero pra sempre servir por onde
onde for. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente e te louvamos e te bendizemos pela gratidão, por todas as bênçãos que o Senhor derrama na vida de cada filho teu aqui. Te agradecemos por esse pouco que foi depositado aqui à frente, que sirva para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo continue conosco nessa noite. Que o nome do Senhor seja honrado e seja engrandecido na minha e na tua vida. Amém? Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, esta é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo o próximo ele não amou, fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Mas louvado e engrandecido o Senhor Deus, que enviou o bom samaritano. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como cantar, se muito bem orar. Só sei que ocupado estava suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite em suas feridas, estampou teu sangue e te levantou. Fez a sua vida, a essência dele, o bom samaritano que você mudou. Ele não amou a tua aparência, nem o que você tinha para oferecer. No qual precisa e já me enfrentou. Jesus, o bom samaritano, vai aparecer. Sossega meu irmão, que reflete na imagem do Senhor. No chão se o mundo ainda não notou. Já é bastante, Deus reconhece o seu amor. Você é precioso, mais raro que ouro, por mil mil. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Você pode orar comigo? Vamos orar. Você é o espelho. Vamos ver. Reflete a imagem do Senhor. Aí fica bonito. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Oh, glória a Deus. Muito bonita a igreja adorar ao Senhor. Amém? Deus seja continue sendo agradecido. Amém? Ouvistes que foi dito, olho por olho
e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita... Venham, venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Tem o que merece! Joga aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Nós queremos, nessa noite, saudar os nossos amigos que estão nos visitando, que já está vindo há alguns domingos, e aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós queremos saudar a todos vocês, sejam bem-vindos. Quero chamar aqui a pessoa que vai partir o pão da vida conosco nessa noite. Eu creio que quase todos aqui conhecem, mas pode ser que tenha alguém aqui que não o conheça. Esse é o pastor Bruno, pastor da nossa igreja. Ele comanda aqui na nosso distrito aqui 4 igrejas, né? E ele está conosco nesta noite para trazer o pão da vida. Então, para os amigos que não o conhecem, fiquem conhecendo agora, pastor Bruno Sandes. Obrigado. Seja usado por Deus. Amém. É um prazer que me conheçam, tá? Mas bom estar com vocês, que a graça do Senhor Jesus Cristo mais uma vez esteja conosco e que bom mais uma vez estarmos juntos, né? Eu estava pensando, eu disse, rapaz, de novo, ontem de manhã estava aqui, agora de noite, de novo, minha nossa, haja coração. Mas que bom estarmos juntos, Eu quero dizer que já está para esse projeto dos Domingos Especiais, dia 30 de julho. Dia 30 de julho são alguns momentos marcantes, né? Dia 30 de julho nós temos também o momento em que devemos fazer o nosso mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. Temos até o dia 30 de julho para você ligar, procurar então o pessoal aqui da Escola Sabatina, o professor da sua classe, e fazer então a sua assinatura e receber durante o ano corrente também, um pedacinho do ano corrente, ou então escolher
para receber a assinatura a partir do ano de 2018, tá? Então nós temos até o dia 30 de julho, de manhã, à tarde, à noite também aqui. E à noite será então o nosso último encontro dos domingos especiais, mais que um carpinteiro, mas vai estar vindo coisa nova por aí também, tá? Depois dessa deve começar uma outra série com a outra abordagem também. E dia 30 de julho ainda deverá ser o seu batismo, tá? Daqueles irmãos que ainda não desceram as águas batismais, já estão aqui há algum tempo, dia 30 de julho. Quem sabe é o dia também do seu batismo, tá? Você que tem acompanhado, tem recebido as lições, tem participado das classes bíblicas que nós temos aqui aos sábados pela manhã, não é isso? Às 9 horas da manhã, todo sábado. Então, dia 30 de julho pode ser também o dia da sua festa, o dia da sua vitória, para a glória de Deus, tá bom? Vamos para mais um tema de hoje. Cadê? Já? Ok? Aí, muito bem. Pedradas. Quando você escuta algo relacionado às pedras, você lembra de quê? Falando da Bíblia aí. Você não vai lembrar da sua época de menino, que você olhava para o pé de manga e jogava pedra lá, não. Mas quando você lembra de pedras na Bíblia, você lembra de quê? Só lembra de uma pessoa só? Quer dizer... Estevão, 2 pessoas, que mais? Acã, legal também, lá do fundo do baú do Antigo Testamento, vamos lá. Que mais? Pedro? Sim, Pedro, pedra, legal, tranquilo, boa, legal. Mas também tem outra, né? Que Jesus fala, olha, se vocês não pregarem, até as pedras clamarão, né? E tem muito crente aí levando pedrada por aí afora, porque tem visto o testemunho dos outros muito mais forte até mesmo do que o seu. Mas vocês foram unânimes logo no primeiro, né? No primeiro, quando eu falei pedradas, lembrou de pedradas, mãos erguidas, lembraram logo de Maria Madalena. E esse é o encontro de Jesus hoje à noite que nós vamos estudar. Esse é o encontro. Vamos para a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha no que diz João, capítulo 8. Aos nossos amigos, que bom tê-los mais uma vez conosco, os nossos amigos e irmãos que estão sempre aqui aos domingos, os que estão vindo também pela primeira vez, que Deus continue com você, é um prazer ter você com a gente, tá? Vamos então para João capítulo 8, abra sua Bíblia, tem algumas Bíblias também de apoio que os nossos irmãos podem colocar nas mãos de vocês, os nossos amigos que quem sabe não estão com a Bíblia aí para poder acompanhar, mas João capítulo 8. Muito bem, João 8, e o verso 1 começa as Escrituras dizendo assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro então que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela no verso 11: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não
peques mais. Uma história já bem conhecida desde dos princípios que nós iniciamos na igreja. Nós já ouvimos essa história, os pequenininhos, o rol do berço, todo mundo já ouviu dessa história e várias vezes. E hoje não vai ser diferente, vamos ouvir, já ouvimos a mesma história. Claro que uma visão, uma abordagem um pouquinho mais diferente. Esse episódio ocorre exatamente na cidade de Jerusalém. São os últimos dias de paz que Jesus está nessa cidade também. A noite anterior, conforme o próprio verso falou, o verso 1, diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras e quando ele estava no monte, ele passava as noites em oração. Quando ele estava lá em Jerusalém, ele gostava sempre de acampar no Monte das Oliveiras. Pela manhã, logo cedo, diz as Escrituras que de madrugada, quando ele já volta, logo em seguida, ele está agora começando o seu turno de aulas. Jesus é um mestre por excelência. Alguns aqui são professores, gostam também da profissão que exercem, e Jesus é o maior mestre de todos os tempos. E ele começa o seu turno logo cedinho, é uma segunda-feira de manhã, dá para imaginar, e Jesus, 6, 7 horas da manhã, já está no batente com os seus discípulos, está de perto, acompanhando eles. Ele começa o seu turno de aulas que ele chama de discipulado. A classe dele não é uma classe com muitos alunos, como alguns de vocês que ensinam têm. E outros que estudam conhecem, sabem que é uma sala de 40, 50 alunos, ou até mesmo uns 30. Mas a sala de Jesus tem 12. São os seus alunos da caderneta. Todavia, tem uma grande multidão que quer ouvir, aflui para onde Jesus está. É interessante observar que Jesus, que quando era garoto, aos 12 anos, segundo a narrativa bíblica, ele foi para aquele templo. E lá ele ouvia, ele aprendia, também conversava. Mas agora Jesus, já homem feito, está naquele templo também. O objetivo dele agora é ensinar. Lá ele estava para ensinar e muita gente afluía, conforme o texto bíblico diz, e todo o povo ia ter com ele. E assentado ele ensinava. As palavras de Jesus e o ensino de Jesus atraíam as multidões. Porque a princípio eram verdadeiros, não tinha fingimento, não tinha máscaras com o Senhor Jesus. Eram também mensagens contextualizadas. Observava Jesus os cenários, as circunstâncias e então utilizava parábolas, histórias que chamavam a atenção daquelas pessoas. Eram palavras doces, no entanto, transformadoras. Era muito difícil alguém encontrar-se com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Praticamente todos aqueles que encontraram com Jesus e entregaram o seu coração a Ele, de fato foram transformados pelo poder da palavra que emanava do próprio Senhor. O local que ele utilizava para fazer o seu discipulado era o pátio externo do templo, que servia também de ponto de encontro para muitos mestres reunirem os seus discípulos e ali discutirem a respeito da lei. Olha só, não era um grupo apenas, mas Jesus terminava diante dos outros mestres, conseguindo ter uma maior popularidade. As pessoas afluíam, queriam ver, já conheciam o ensinamento dos outros mestres e agora ouviam a respeito, o que Jesus ensinava a respeito do céu. Por ser um ambiente público, era comum oficiais e oponentes se misturarem entre os discípulos daqueles vários rabis e apresentarem questões difíceis para quaisquer um daqueles homens que ali ensinavam. Segundo os estudiosos, diariamente ocorriam embates entre os discípulos dos mais diversos rabis e era uma espécie de teste para saber qual dos rabis era mais doutor de fato da lei. Os discípulos chegavam e diziam, olha, o tal mestre deu essa interpretação da lei. E o que diz o doutor tal? E eles então discutiam e, claro, quando chegavam situações em que tinha que ser na bucha mesmo, na hora. Olha, tem essa situação para resolver. E o que os doutores da lei então ensinam? Como que eu devo proceder em situações como essas? E foi numa dessas situações que então um caso bem inusitado aparece. Claro que eles estão tramando, e isso é uma trama de algum tempo. Eles querem pegar Jesus em algum deslize. E nada melhor do que encontrar Jesus no meio de um pátio, diante dos seus discípulos, diante de uma multidão, e agora vamos pegá-lo e vamos ver o que é que ele vai dizer. A situação, conforme nós lemos, era, segundo as Escrituras dizem, se Jesus dissesse, olha,
Segundo a lei, conforme o próprio texto diz assim, o verso 5, ele diz: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. O que o Senhor diz? O verso 6, João já ampliando o que aqueles homens tinham no coração, João diz: olha, eles queriam agora pegar Jesus e saber qual era a sua posição sobre determinado assunto. Não demorou muito e as aulas de Jesus foram interrompidas por este grupo que agora se aproxima dele. O cenário era exatamente esse que eu já falei. E agora, todo judeu, os escritos dos rabinos diziam isso aqui. Olha só, a condenação, ou melhor dizendo, olha só o pecado que Jesus tem que julgar. Para os rabis, isso aqui está na Mishnah, e era praticamente isso. O que os rabis ensinavam? Todo judeu deve morrer antes de cometer 3 pecados: idolatria, assassinato ou adultério. Para os judeus, o pecado também do adultério está entre os 3 mais graves: idolatria, assassinato ou adultério. No entanto, bem sabemos que adultério não é um pecado que se comete sozinho. Seu pecado e de seu cúmplice requer uma só pena. Para aquela mulher e o seu amante, ou então o adúltero também que estava com ela, requeria uma só pena. Só que ele, na hora da chamada, não apareceu naquele momento. Ellen White sugere que ela fora induzida ao pecado, que aquela mulher ela fora induzida ao pecado pelos próprios acusadores com a intenção de armar uma cilada para Jesus. Apedrejamento era a punição biblicamente prescrita para uma virgem noiva que fosse sexualmente infiel ao seu noivo. E uma punição que devia ser aplicada aos 2 parceiros sexuais. Onde é que está escrito? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Dá uma olhadinha lá para você ver a base que eles tinham. É o 5º livro da Bíblia. Depois você pode voltar para João, tá? Fica com o dedinho marcado. E você vai agora para Deuteronômio 22 e o verso 23. Pode ser até lido do verso 22 também. Ele diz assim: acharam Deuteronômio 22? Muito bem. E o verso 22 diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, uma mulher casada, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e assim eliminarás o mal de Israel. Mensagem forte. Verso 23. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Verso 25. Porém, se algum homem no campo achar a moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, que é o caso de estupro. Esse era o cenário. Ela foi pega na cidade, ela estava tendo contato com aquele rapaz dentro da cidade, e a Bíblia diz que ela então não gritou para então buscar o socorro de alguém. E segundo a narrativa bíblica, claramente diz: o pecado dos 2 tem que ser punido com a morte. Não era apenas um, tinha que ser os 2 que agora deveriam receber a devida sentença. Ampliando ainda mais o livro de Levítico, que é o 3º livro da Bíblia, você pode desmarcar Deuteronômio, e agora pode ir ao livro de Levítico, capítulo 20, e o verso 10. Ele também amplia ainda mais essa visão que o livro de Deuteronômio registrou. Levítico 20 e o verso 10, ele diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O pecado dos 2, de fato, só existia uma sentença: a morte. No capítulo de Deuteronômio, nós vimos que deveriam ser, então, apedrejados. Já aqui ele diz apenas que ambos deveriam morrer. Agora, nós vemos um outro grupo que aparece também nessa narrativa: os acusadores. Esse grupo se aproximou, essa turba se aproximou com gritos, com insultos, gargalhadas satânicas, demonstrações claras do objetivo que eles tinham de testar Jesus.
Diante de Jesus há um espaço vazio, e é nesse espaço que eles agora fazem todo o círculo e colocam exatamente a mulher no meio. Em voz alta é proclamada a infâmia dela, sendo enfatizado exatamente o tom acusador. Olha, ela foi apanhada em flagrante. Não foi um pecado que foi cometido há dias atrás. Ela está até com as roupas sujas. Ela foi apanhada em flagrante. Aqui agora, está aqui diante do Senhor. Esse era o grito para atenuar ainda mais a condenação. E esperavam então que Jesus dissesse, olha, tem que morrer agora. Se ele então seguisse aquele princípio que eles queriam. Do ponto de vista puramente legal, os escribas e fariseus, eles tinham toda a razão do mundo para exigir a morte dela. Essa mulher merecia a pena de morte. Não poderia haver evasivas naquela situação. E as determinações da lei, conforme nós lemos, são inequívocas e duras. Agora cabe a Jesus posicionar-se diante da situação. E o dilema que o Senhor se coloca é esse aqui. Se, em nome de Moisés, se seguindo a lei que for estabelecida lá do Pentateuco, que nós lemos no livro de Levítico e também no livro de Deuteronômio, se em nome de Moisés ele pronunciasse a sentença de morte sobre aquela mulher, e de fato ela fosse executada, ele estaria infringindo os direitos exclusivos do prefeito de Roma. Somente ele poderia sentenciar alguém à morte. E se Jesus fizesse isso, ele estava agora dizendo, olha, não tem mais alguém que está no comando lá do Império Romano, mas sou eu quem agora está no comando. Olha a situação. O único que nesse período tinha autoridade era exatamente o prefeito de Roma, que poderia então fazer isso. João sugere que as autoridades não estavam nem um pouco interessadas nos méritos intrínsecos desse caso. Nem estavam preocupadas com o pecado e o combate ao pecado. Ainda menos em assegurar que a justiça fosse feita e fosse vista diante de todos. Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Esse era o ponto central deste encontro. Eles queriam encontrar um espaço para acusar Jesus, dizer que Jesus estava levantando uma insurreição contra o Império Romano. Afinal, torna-se explícito que seu zelo devoto não se dirige realmente a Deus e aos seus mandamentos, mas é governado pela falta de veracidade, por artimanha e por ódio. Era esse o sentimento que estava no coração daqueles homens. Enquanto Jesus escreve no chão, eles atônitos ficam imaginando, eu acredito, será que dessa Jesus vai poder escapar? Será que dessa ele vai gaguejar diante dos seus discípulos? Será que dessa vez a gente pegou Jesus? Por que ele está em silêncio já há algum tempo? Observa que quando eles se aproximam de Jesus, Jesus faz o quê? Começa a escrever no chão. Vamos dar uma olhadinha de novo? João 8. Dá uma relembrada. Verso 6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aí depois o verso 7 diz, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E depois que ele pronuncia essa sentença, ele continua a escrever de novo. Mas aqueles homens ficaram angustiados enquanto Jesus não respondia. Não é possível saber por que Jesus escreveu no chão. E o que ele escreveu, ninguém tem certeza a respeito disso. Uma interpretação de longa data da igreja cristã, diz que o que ele estava escrevendo é o que está descrito no livro de Jeremias, capítulo 17, o verso 13, que diz assim, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor a fonte das águas vivas. Está lá no livro de Jeremias 17, 13. Todavia, uma outra versão também bíblica, a versão armênia do Novo Testamento, traduz essa mesma passagem da seguinte forma. Ele mesmo, reclinando a cabeça, escrevia com o dedo sobre o chão para declarar os pecados desses homens, e eles viam seus distintos pecados sobre as pedras. O que se sugere nessa versão
é que Jesus escrevia no chão os pecados dos homens que acusavam aquela mulher. Olha que sabedoria. Quando os adversários questionam, querendo uma resposta rápida da parte de Jesus, ele se levanta para defender aquela alma e afirma: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire então a primeira pedra. O pecado que Jesus está descrevendo aqui, que ele está se referindo aqui, não é necessariamente o pecado do adultério em questão, mas ele está dizendo: olha, se tem alguém de vocês que não tem nenhuma espécie de pecado, pode lançar então a primeira pedra. Pode lançar a primeira pedra. Ele está neste mesmo momento defendendo a lei de Moisés e continua a ensinar que ela permanece em vigor. Jesus não a contradiz em nenhum momento os ensinamentos da Torá que eles também tão bem conheciam. Uma adúltera em Israel merece, de fato, a sentença de morte. Pois bem, levem a sério isso. Comecem o apedrejamento. É praticamente isso que ele está dizendo. Porém, o primeiro dentre vocês que não tiver nenhuma espécie de pecado, pode então começar. Essa expressão sem pecado vem do grego anamartetos, que quer dizer, vocês que estão sem nenhum desejo pecaminoso. Olha como o Senhor esquadrinhou a mente e o coração daqueles homens. Se vocês não tiverem com nenhum desejo pecaminoso no coração de vocês, não importa se é ira, se é mágoa, se é um mau ressentimento, o que for, se vocês não têm sombra alguma de pecado no coração de vocês, que atirem então a primeira pedra. E agora ele torna-se a inclinar e a escrever no chão. É interessante que Jesus não conversa com os seus adversários. Não lhes profere um longo discurso e nem dá razões. Olha, eu acredito que o pecado é isso e aquilo outro. Ele não discute, ele apenas afirma e a sua palavra é suficiente para aquele que confia e crê totalmente nele. Eles queriam, como já falei, pegar Jesus num percalço, mas agora o próprio Jesus responde com as próprias letras da lei, que talvez eles desconheciam. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 13. O que Jesus responde, ele tinha também a base na própria lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 13. E o verso é o verso 9. Tá bom, vocês podem matar, mas que seja justa a morte dela. Morre, mas o primeiro que começa a tirar a pedra é aquele que está sem pecado. Onde é que está isso? Lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 13, e o verso 9, ele diz assim: mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. No mesmo livro, capítulo 17, o verso 7, diz assim: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo. E depois, a mão de todo o povo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Ele diz, olha, pode matar. Agora que venha o primeiro. Que comece pelo primeiro que não tem nenhum pecado. E impressionante que naquele momento, os mais velhos começam a sair envergonhados. Dá para olhar para um lado, para o outro, ninguém, quem estava com a mão levantada já baixa e diz, rapaz, o negócio aqui foi difícil. A gente pensava que ia envergonhar Jesus diante de todo mundo, na verdade quem saiu envergonhado fomos todos nós. Todos saíram envergonhados, porque queriam encontrar uma falha em Jesus, mas o mestre dos mestres, sabendo o fim desde o princípio, agora é quem os pega nas calças curtas. E eles agora têm que voltar envergonhados. E os acusadores, segundo a narrativa bíblica também, eles foram acusados pela sua própria consciência. Mas a partida atordoada deles também testifica o mesmo. Aqueles que tinham vindo para envergonhar Jesus, saem todos eles agora envergonhados. Como pessoas desmascaradas que não podem suportar passar um instante na presença de Jesus. As máscaras foram removidas brutalmente naquele momento. E agora eles não aguentaram mais e precisaram se retirar, porque de fato ficou muito feio para eles. E é neste momento que se dá este encontro. É neste momento que aquela alma que já tinha escutado
tantas acusações, que já tinha escutado tanta gente difamá-la, que já tinha escutado tantos insultos, que ela agora tem um encontro que muda completamente a sua vida, que muda completamente a sua história. A narrativa bíblica diz que a mulher não saiu com os outros. Ela não fez uso da oportunidade para escapar furtivamente. Ela permaneceu onde estava. Todos vão embora envergonhados. E ela permanece. A acusada permanece diante do Senhor. Ela não consegue naquele momento soltar-se de Jesus. Justamente ela com o seu flagrante pecado. Jesus, o amigo dos pecadores, sozinho agora com a mulher pecadora. O grande amigo da humanidade, mais uma vez está próximo de alguém com o objetivo claro de redimi-la da sua fraqueza, redimi-la do seu passado. Ele dirige-se a ela pela primeira vez. Ele fala o princípio da história, ele conversando ali com então aqueles acusadores, e a primeira expressão que ele usa para ela é mulher. Embora pareça até rude a expressão, mas é uma expressão inteiramente respeitosa. E ela precisa ouvir alguma coisa de Jesus. Ela precisa ouvir. Afinal de contas, o que esse homem tem para me falar? Ele conseguiu me livrar de todos os acusadores, mas qual é a mensagem que ele tem para mim? Qual é a mensagem que ele traz para mim nesta manhã? Qual é a mensagem que ele traz para você nesta noite? Com certeza ele já te livrou de tantas emboscadas. Ele já te livrou de tantas situações que você olhava para um canto, para o outro e diga, não sei nem como é que eu vou sair dessa. Que você olhava para todo o cenário e todos eram contrários a você. E você olhou, buscou até os seus próprios amigos e muitos deles viram que era a sua chamada, sabia que você estava na pior e o telefone tocou e eles não te atenderam. Esse é o cenário que essa mulher tem. O seu amante nem na foto veio para aparecer. Nem lá veio para tentar defendê-la. Para dizer, eu sou culpado também. Mas a deixou e abandonou completamente. Jesus se refere e fala com ela. Ele agora tem que decretar o seu veredito sobre ela. E é naquele silêncio que surge a fé. A fé que se submete à palavra. A fé que se submete ao mando do Senhor. A fé que diz, Senhor, realmente eu já falhei tanto, já caí tanto, já fui pego algumas vezes em flagrante delito. Mas só o Senhor agora. E diante do Senhor era onde ela estava. E quais seriam as suas palavras? E neste momento, mais uma vez, Jesus é inigualável. Quanto mais nós conhecemos Jesus, é impossível não nos apaixonarmos ainda mais por Ele. Neste momento, Ele é inigualável. Ele não faz investigações sobre a vida da mulher. Ele não diz quem foi que começou, quem foi que marcou o encontro. Foi você ou foi ele? Ele não quer saber o que aconteceu na vida dela. Ele não quer saber o quanto tempo que ela já estava nessa vida. Ele não quer saber a história, o seu passado. Ele sabe que naquele dia ela já tinha sido totalmente bombardeada de tantas acusações. Ele também não inicia um aconselhamento pastoral com ela. Olha, filhinha, faça assim, vá por ali. Impressionantemente. Ele apenas vê aquele semblante que Satanás está escravizando há tanto tempo. Olha para ela. Ele sabe que aquele coração já conheceu de tudo. Tantas decepções. Tantos abandonos. E ele, de fato, não pergunta se ela é culpada. Mas a única coisa que ele pergunta é, olha, tem outros que vão te acusar? Tem outras pessoas aqui que estão dispostas a levantar mais uma pedra para você? Que ela é culpada, ele também sabe. Porque, afinal de contas, ele diz, olha, vá e não peques mais. Ele sabia que ela tinha falhado, mas ele não coloca isso em rosto naquele momento. Que amor tremendo. Que encontro, que mudança. Não passou o seu passado em rosto. Apenas olhou para ela, lhe fez uma indicação, lhe deu uma ordem. O encontro dela com o Salvador
marcou o início de uma nova vida, vida de pureza e paz devotada ao serviço de Deus. Aquela mulher não mais foi a mesma. Não mais as velhas atitudes. Não mais aos velhos hábitos. Não mais também as velhas amizades. Amizades que a fizeram corromper os bons costumes que ela tenha recebido. Ela agora toma uma iniciativa de seguir também ao Cristo. A história diz que ela se tornou uma das mais firmes seguidoras de Jesus e uma das mais resolutas amigas de Cristo. Alguém que ao pé da cruz também estava por ocasião da crucificação. Assim, Jesus e a mulher ficaram sozinhos. Como expressa Agostinho, que ele disse assim: ficou uma grande miséria de um lado e uma grande misericórdia do outro. Ali estava aquela mulher com o seu poço de sofrimento, com a sua história carregada de pecados, com a rejeição diante dos seus líderes religiosos. E estava do outro lado aquele que é infinito em perdoar, que lança os pecados do seu povo nas profundezas do oceano e diz a Bíblia que dele não mais se lembra. Ali estava aquele Senhor rico em misericórdia diante dele, diante dela. O único que era sem pecado e que com razão poderia tirar uma pedra, justamente não o faz. Era o único daquele cenário todo. Era o único daquele grupo que poderia levantar uma mão com uma pedra e dizer: olha, eu não tenho pecado. E não tem sombra de pecado em mim, nem sombra de variação na minha mente. Mas ele não faz. Muito pelo contrário, age por um amor estranho aos nossos olhos. Age com um amor tremendo, querendo resgatar alguém, colocar na igreja alguém que talvez eu e você olhasse e dissesse: não, na minha igreja, esse tipo de gente não, essa laia de gente não. Mas ele quer colocar essa irmã na igreja. Quer ensinar para ela o reino de Deus. Quer ensinar para ela o perdão, a aceitação, o valor próprio. A verdade de Jesus repreendeu a mentira nos escribas e nos fariseus. A pureza do Mestre condenou a sensualidade daquela mulher. Quem é Jesus para você hoje? Qual desses atributos mais corrige as suas falhas? Será que o seu ensino verdadeiro que ainda você não consegue cumprir? Será que a doutrina dele que você já ouviu, mas não consegue se firmar nela? Será que a sua pureza, a pureza de Jesus, constrange você? Quando você olha para ele e diz: Senhor, tão impuro, tão pecador, gosto de olhar os sites que não deveria, gosto de usar a minha língua para falar dos outros quando não deveria, gosto de usar umas roupas que também sei que não te agradam. Qual desses atributos do Mestre mais mexe com você? Será que a sua verdade que dói, fere, sara e cura? Ou a sua pureza que nos exorta a termos um coração semelhante ao dele? Como diz o próprio apóstolo, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de bondade, de pureza, de verdade, de princípio, guiado e seguido. Para aquela mulher, ele estabelece uma ordem, ele dá uma ordem, ele aponta o caminho para ela. Com a soberania de um juiz, Jesus proclama a sentença de soltura. E a sentença começa com um vai. Parecida com a sentença e a ordem de soltura que ele também nos fez. Ele disse: ide. Para a mulher ele disse: vai. Para a gente ele disse: ide. Preguem este evangelho ao mundo para a conversão de todas as gentes. E então vocês verão o fim. Quando somos libertos do nosso pecado, quando somos libertos do efeito do mundo nas nossas vidas, somos libertos por Cristo e cumprimos o ide, que ele então nos chama. Para ela ele disse: vai. Essa é a demissão da acusada, agora não mais para a libertinagem,
mas agora para a real liberdade em Cristo. E com o poder do Salvador, ele acrescenta a sua advertência criadora. De agora em diante, vá e não peques mais. Você que está encontrando-se com o Senhor Jesus, por meio da sua palavra. Você que está ouvindo do Senhor por meio da rádio, por meio da televisão, recebendo, quem sabe, os estudos bíblicos. Ele diz para você a mesma coisa que ele falou para aquela mulher: olha, filho, vá, você é livre, você é liberto. João, escrevendo na terceira carta, ele diz: nós somos filhos de Deus, e o maligno não mais nos toca. Vai, e não peques mais. Se você ainda permanece em pecados abertos, declarados, o apóstolo João também diz, é porque ainda você nem o viu e nem o conheceu. Ele não te liberta para que você viva um pecado santificado, mas ele te liberta para que o efeito da graça cumpra os objetivos que ele tem na sua vida. Vai e não peques mais. Aquele que sonda os corações viu que havia um verdadeiro arrependimento no coração daquela mulher. Tudo que era preciso era agora uma advertência para o seu futuro. Seu passado era negro, sua história decadente, mas o seu futuro poderia ser glorioso, porque o Senhor estava dizendo: vai e não peques mais. Os fariseus, eles poderiam até muito bem conhecer o rigor da lei. Eles conheciam também a respeito do perdão, mas nunca haviam experimentado tão fortemente o perdão nas suas vidas. Nós às vezes encontramos pessoas que não são dispostas a perdoar. Pessoas que carregam as mágoas, carregam os ressentimentos, é do próximo e às vezes até de Deus. Mas Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas Deus, meu filho, Deus, minha família, Deus, por que uma pessoa tão boa está com um câncer terminal? E essas pessoas às vezes não conseguem perdoar. Não conseguem entender o agir de Deus, de uma forma até mesmo sem palavras. Os fariseus também eram assim, não entendiam o que era o perdão, só conheciam o rigor da lei. Com essa ação de perdoar a mulher, o Senhor naquele momento desejava levar ao arrependimento não somente ela, mostrando a sua misericórdia, mas também aos acusadores, mostrando os pecados que eles haviam praticado. Quando Jesus perdoa aquela mulher, não era apenas ela, mas aqueles outros, porque ele não veio para selecionar uns e dizer: olha, esses aqui vão para o céu, os outros não. As Escrituras dizem que o seu sangue é precioso e foi derramado em benefício de toda a humanidade. Não importa se você é o mais terrível pecador, não importa se você é o mais terrível adúltero, o sangue de Jesus tem poder suficiente para te libertar e te purificar de todo e qualquer pecado. É preciso que você creia e receba essa ordem dele. Vai, mas não vai permanecer na tua velha vida não, irmão. Mas não vai do teu mesmo jeito não, como até hoje você conduziu quebrando a cabeça. Vai e não peques mais. Com esse encontro, eu aprendo que mesmo pessoas exteriormente limpas, como eram aqueles homens, e boas, não são interiormente diferente que os pecadores manifestos, trazendo profundamente dentro de si o germen de todos os pecados. Os homens devotos de Israel, que com toda a certeza mantiveram a fidelidade matrimonial, apesar de não terem quebrado o 7º mandamento da lei. Apesar disso, eles agora são réus no Sermão do Monte, motivo pelo qual nenhum deles pôde levantar a mão e jogar a primeira pedra. Mesmo que eles não tivessem praticado o pecado do adultério, mas ainda havia sombra do pecado no coração deles. E isso foi suficiente para impedi-los de levantar as mãos e condenar aquela mulher. Eu aprendo também que condenam-se a si mesmos aqueles que julgam aos outros
e contudo fazem o mesmo que estes. Todos aqueles que de alguma maneira são chamados a atribuir culpas ao próximo por causa das faltas que eles cometem, deverão estar especialmente preocupados por cuidarem de si mesmos e manterem-se puros. Traduzindo, antes de olhar só uma areinha no olho do teu irmão, tira a trave, só para você lembrar, tá? Tira a trave que está diante dos teus olhos. Aqueles homens cheios de justiça própria esqueceram da misericórdia. A resposta adequada para a misericórdia recebida por causa de pecados passados é a pureza no futuro. Para a tua vida de pecado, ela pode ter um fim hoje, se você crer. Se você crê, o Deus que nós acreditamos, que Ele diz, olha, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Ele diz, se você crer, a tua vida de pecado pode ter um fim hoje. Você pode começar um julho diferente. Você pode começar um segundo semestre diferente. Você pode começar um novo ano, embora começando um novo semestre também diferente. Você pode começar uma nova década diferente. Não mais sendo o mesmo, mas permitindo que o poder transformador do perdão de Cristo inunde o seu coração e transforme completamente a sua vida. Para tudo isso acontecer, as palavras podem ser bonitas, você pode, me emocionei naquela hora, mas se emocionar numa hora, fica só naquela hora. Se você e eu não tomarmos uma atitude, de nada vai valer as emoções, de nada vai valer apenas ter ouvido, se a nossa atitude não for agora. Por isso que eu vou parar neste momento. E você vai ter 1 minuto para falar com Deus. Você vai aproveitar o silêncio desse templo. Não vai permitir que nada incomode você. E você vai dizer, Senhor, no primeiro momento das orações, vocês oraram pedindo para que Deus respondesse favoravelmente a alguma coisa. E eu te desafio, que se você está lutando contra um pecado, se você está lutando contra um mau hábito, o Deus que eu conheço, Ele tem poder suficiente para te libertar de qualquer mal, de qualquer pecado, de qualquer vício, pela graça do seu poder. Então, você tem esse minuto. Fale com Deus. Abra o seu coração a Ele e diga, Senhor, o Senhor melhor do que ninguém me conhece. Fale com Deus. Pai Celestial, melhor do que ninguém o Senhor nos conhece. Sabes de que somos feitos? De pó, do barro, de cinzas, materiais tão comuns. Conheces também, grande Deus, as nossas inclinações mentais. Conheces as nossas batalhas espirituais. Conheces o tempo que temos devotado a Ti em oração. Conheces, grande Deus, melhor que ninguém. Neste momento, Pai Celestial, já outrora havíamos pedido sobre bênçãos que precisamos ter. Mas eu creio que a maior bênção que o Senhor quer nos dar é a liberdade completa dos vícios. É uma libertação completa do pecado. E é uma vitória do Senhor nas nossas vidas. Por isso que eu te peço que o Senhor, com o teu Espírito, passeie no meio dos teus filhos. Fale poderosamente a eles que eles são muito mais do que vencedores. Que quando eles estão em Cristo, nenhuma acusação há para os que são redimidos e salvos pelo sangue do Senhor. Te peço que o Senhor os fortaleça continuamente. Que quando vierem os dias maus, quando, quem sabe, voltem a pecar,
possam olhar para o Senhor e dizer: eu tenho um advogado junto ao Pai. Ele nunca perde uma batalha. É o mesmo que continua sendo o que esteve lá com aquela mulher adúltera. E é o mesmo que hoje pode me perdoar para me dar uma nova vida. Que esse momento não ocorra, mas se ainda ele ocorrer, possamos olhar para o céu e crer que toda a obra da redenção e salvação é em nosso favor. Fica conosco, grande Deus. Nos dá a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um louvor nesse momento. Deus é Deus. E não importa as circunstâncias, Ele sempre será o meu Deus, o seu Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, meu irmão, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, meu irmão, Ele precisa continuar sendo meu Deus, o teu Deus. Não é só porque as portas estão abertas que Deus tem que ser teu Deus. A porta pode continuar fechada, Ele vai permanecer sendo meu Deus. Passei momentos difíceis na minha vida, mas o Senhor nunca deixou de ser meu Deus. Anos e anos sofrendo, passando fome, vendo irmão meu morrer de fome, mas Deus nunca deixou de ser meu Deus, irmão. E muitos ainda reclamam da vida. Para, irmão, de reclamar. O Senhor é teu Deus. Ele quer ser teu Deus na angústia, irmão, na hora do aperto. Não é só na hora da alegria. Quando tudo está dando certo, é fácil aceitar Deus como Deus. Deus precisa ser teu Deus
é no momento de angústia, é no momento de dor. Precisa nascer um Deus para te resgatar dessa dor. Que Deus abençoe a todos. E continue adorando o Senhor em espírito e em verdade. Vamos ficar de pé e vamos orar. Falamos sobre o perdão. E o perdão de uma forma tão especial que o Senhor ministrou na vida daquela mulher. Talvez alguém que tenha ouvido durante essa noite tenha enfrentado uma batalha para perdoar outros. Tem enfrentado uma batalha para até mesmo reconhecer as suas falhas. Não tem sido transparente o suficiente. Não também tem sido acessível o suficientemente. E neste momento eu quero orar por esses que estão sentindo a resistência, quem sabe de outra pessoa, para que você converse e ofereça e receba também o perdão. Também orar por estes que ainda não se sentem tão à vontade para perdoar outros. Do que adianta ouvir sobre o perdão de Deus? Do que adianta saber se alguém então terrivelmente contrariou a lei do Senhor e Ele perdoou, se eu não tenho o mesmo coração e nem a mesma disposição? Então eu quero orar por você, que precisa conversar com alguém a respeito do perdão, que precisa distribuir perdão e receber também. Será que tem alguém que enfrenta essa batalha? Será que tem alguém que enfrenta essa batalha do perdão? Algumas pessoas. Se não fosse pedir muito, eu queria que vocês viessem aqui à frente, se puder. Vem aqui à frente. Os outros eu entendo que já são perdoados e conseguem facilmente ministrar o perdão na vida dos outros. Mas louvado seja Deus, porque vocês reconhecem isso. Eu vou orar pedindo a Deus que nos dê forças para vencer essa batalha. Pai Celestial, Teu infinito amor foi ministrado e derramado na vida daquela jovem. Se não fosse o Senhor naquele dia, a história seria outra. Ela seria apedrejada e morta. Mas o Senhor, com Teu infinito perdão, a alcançou. E quando ela olhou para cima, não ouviu mais nenhum dos acusadores. Todos tinham fugido. E quem ela olha naquele momento é o Senhor Jesus. Seus olhos brilhavam, derramava perdão sobre ela, ministrava amor na sua vida. Que perdão é esse que o Senhor deu e que continua a nos dar todos os dias? Neste momento, Pai Celestial, tem esse grupo aqui à frente. São fortes, são guerreiros do Senhor. Não se intimidaram diante de um banco, nem ficaram apenas na plateia. Mas eles se levantaram, movidos pelo Teu Espírito, e eles vêm pedir força ao Senhor. Pedir força ao Senhor. Porque algo está incomodando o coração deles. Quem sabe estão amargurados, o coração ressentido. Alguém terminou apunhalando pelas costas. Alguém que se parecia ser amigo, terminou traindo quando mais eles precisavam. Ou talvez, grande Deus, eles também tenham ofendido alguém. Mas neste momento eu te peço que o Senhor envie sobre a vida deles o Teu Espírito de reconciliação. O Espírito Santo seja derramado em profusão na vida destes crentes, que vivam em novidade de vida e em paz com o Senhor. Que nada neste mundo possa abalar a fé simples, real e perfeita que eles têm no Senhor. Abençoa-os, grande Deus. Toma esta situação em Tuas mãos. Talvez eles nem saibam como começar, mas eu acredito que o Senhor, que sabe o fim desde o começo, já está providenciando a hora, já está providenciando o dia, e para a glória do Teu nome esse caso será resolvido. Abençoa a Tua igreja. Toma-nos durante essa semana de atividades, de lutas. Alguns enfrentarão gigantes. Que olhem para o Senhor, que confiem no Senhor e tenham a certeza que todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor estará conosco.
perdoa-nos e aceita-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.